Olá, a aula de hoje é sobre o profeta Miqueias. Nós vamos discorrer a respeito desse livro, fazendo uma visão panorâmica a respeito dele. E para fazer isso, nós vamos seguir este roteiro que está aí na tela apresentado. Vamos fazer uma introdução falando a respeito do profeta, a respeito das suas origens, a respeito do que estava acontecendo ali na Palestina, quando ele foi chamado. Vamos falar a respeito do contexto histórico, discorrendo sobre a cronologia histórica, que chegou no momento onde o profeta foi chamado para atuar. Vamos falar a respeito da situação da reforma religiosa promovida pelo rei Ezequias, a situação política que existia na época, a situação socioeconômica. Depois nós vamos falar a respeito da forma e o foco das profecias de Miqueias nesse período. Vamos discorrer a respeito das lições que esse profeta e a sua mensagem podem nos trazer para os dias de hoje, e depois nós vamos concluir. Em primeiro lugar, temos que mencionar que o profeta Miqueias é, na realidade, um profeta atual. Teólogos e escritores têm dito isso. O tipo de profecia dele, que se aplicava àquela época para uma situação que estava ocorrendo, é, na realidade, uma situação bastante atual. E aquilo que o profeta fala a respeito do que está acontecendo e a respeito do que Deus quer que aconteça, a respeito das orientações de Deus, a respeito das promessas de castigo e de recuperação, servem para hoje também. Então, ele é chamado de um profeta atual, é o maior dos menores profetas, segundo alguns teólogos. E a sua mensagem, ela se aplica às condições socio-religiosas de hoje, na nossa atualidade. E é isso que nós pretendemos ver durante essa aula. A profecia foi feita numa época de mudanças na Palestina. Havia mudanças sociais, havia mudanças religiosas. O objetivo dessa aula é fazer uma análise a respeito dessas mudanças, olhando para a situação histórica, os problemas existentes, vendo a mensagem dessa profecia, vendo as ações de Deus a respeito do que estava acontecendo com relação ao seu povo, porque que ele enviou seu profeta a profetizar lá, fazer comparações com a nossa época e ver que lições que nós podemos aprender para os nossos dias de hoje. Em primeiro lugar, vamos falar um pouco a respeito do profeta. É um profeta pouco conhecido na sua época. Ele não vem de uma escola de profetas, não é? Ele não nasce da nobreza. O nome Miqueias é um nome comum, é um nome que só na Bíblia tem mais 9 outros chamados Miqueias. Ele foi contemporâneo do profeta Isaías. O profeta Isaías era um profeta nascido em família real, era uma pessoa nobre, vivia em palácios, em contato com reis e com governadores e com os príncipes de Israel. Ele estava em contato com a casta que exercia o poder em Israel. Diferentemente, Miqueias vem de origem simples, vem de educação rural. Ele menciona no seu livro que ele vem da cidade de Moresete. Moresete é uma cidade que ninguém sabe exatamente onde fica, devia ser um vilarejo muito pequenininho. No primeiro capítulo de Miqueias, ele menciona várias cidades fazendo um jogo de palavras com as críticas que ele está fazendo ao comportamento das pessoas e do povo e dos seus governantes, e também falando a respeito dos castigos que Deus promete. E essas cidadezinhas que ele cita, só ele cita, né? Isaías, que era contemporâneo dele, nunca citou nenhuma dessas cidadezinhas. Então, provavelmente eram cidades muito pequenas, todas próximas a Gate da Filistia, que é mencionada. Provavelmente ficava ali a sudoeste de Jerusalém, um grupo de cidades miudinhas no campo, vilinhas, pequenas vilas, vilarejos, né, que davam suporte ao pessoal da área rural. Mas Miqueias é referido pelo profeta Jeremias, por exemplo. Né? Jeremias, no capítulo 2, 18 a 19, Jeremias faz referência aos ditos de Miqueias. Jeremias profetizou, a época de trabalho de ministério de Jeremias foi cerca de 100 anos depois de Miqueias. Contexto histórico. Né? Bom, desde que o reino
de Israel foi dividido, assim que Salomão morreu, Roboão ficou com 2 tribos, Judá e Benjamim, e outras 10 tribos desistiram de seguir a descendência de Davi e foram seguir a Jeroboão, que era um dos generais dos exércitos. Houve um desacordo com relação à metodologia de governo, né? E houve uma cisão. Roboão segue com 2 tribos, fica ao sul do território de Israel, e os reinos, as outras tribos se reúnem em torno de Jeroboão, formam o reino de Israel, preservam o nome de Israel e ficam conhecidas como Reino do Norte. Nós temos aqui, nesse slide, uma relação lado a lado de todos os reis que se sucederam dentro da linhagem de Israel e dentro da linhagem de Judá, até que os povos foram parar em exílios prolongados. Então, o último do lado de Israel é chamado de Oséias e o último do lado de Judá é chamado de Zedequias. E, olhando só para os reis de Judá, tem aí um destaque em verde de 3 reis, Jotão, Acaz e depois Ezequias. Foi no período de reinado desses 3 reis que Miqueias exerceu o seu ministério. Olhando agora mais perto, né, com relação às datas, né, o reinado de Jotão começa em 750 a.C. e o de Ezequias vai terminar em 693 a.C. Então, tem um período bastante longo que compreende o reinado desses 3 reis. Nós temos que levar em consideração algumas coisas, por exemplo, que cada um desses reis a partir de Acaz, quando ele assume, Jotão ainda é o regente e Acaz começa a reinar sob regência. Então, existem aí períodos de superposição em que os dois estão no comando do país, tanto de Jotão com Acaz, como Acaz com Ezequias. Então, na realidade, o período de reinado de cada um deles é um pouco menor por causa desse período de superposição de regência. Então, com base nisso, né, Miqueias exerceu o seu ministério de profeta nos reinados de Jotão, Acaz e Ezequias. Tirando fora superposições, os teólogos estimam que o período máximo que Miqueias deve ter exercido o seu ministério de profeta seria de 42 anos. A primeira profecia acontece nos dias de Oséias, rei de Israel. E isso está referenciado lá em Miqueias 1. Isso aconteceu imediatamente antes da invasão assíria. Então, o primeiro capítulo de Miqueias aponta como problema o tema da idolatria, que é um pecado abominável a Deus, e por causa da idolatria, Deus iria rejeitar o povo, lançá-lo no exílio, tirá-lo da terra para onde ele os tinha trazido desde a época em que ele resgatou o povo do Egito. Então, quando Deus rejeita o seu povo, ele tira da terra do convívio, da terra de Canaã, que é a terra prometida, e lança no exílio. Então, com a primeira profecia de Miqueias, vem condenando a idolatria, tanto de Israel como de Judá, e aí eles são... Israel cai por uma invasão assíria em 723, então o primeiro capítulo de Miqueias deve ser em torno de 723, um pouquinho antes, não é? Os anos crescem quando é antes de Cristo para o passado. Então, acima de 723 a.C., Miqueias deve ter profetizado e escrito o seu primeiro capítulo. Já os demais capítulos se referem a Judá, porque Israel já tinha deixado de existir, ele tinha sido levado pela Síria para outros lugares, né? E a gente vê, então, aconteceu uma reforma religiosa feita por Ezequias, e as demais profecias de Miqueias vão acontecer nesse período de Ezequias, então os capítulos de 2 a 7. A reforma religiosa de Ezequias, ela acontece logo após Israel sucumbir frente aos assírios. Então, provavelmente, isso serviu de alerta para Ezequias e ele resolve buscar a Deus. Veja, Ezequias sucede a 5 bons reis, considerados reis que serviram a Deus no Reino do Sul, Reino de Judá. Entretanto, esses reis, eles fizeram reformas religiosas, mas elas foram incompletas e ineficientes, porque eles não extinguiam de vez com a idolatria.
E a atitude de Ezequias foi de apegar-se a Deus. E ele, então, promove reformas religiosas detalhadas, muito rigorosas, e isso redunda num reavivamento espiritual. Essas reformas são descritas no segundo livro de Reis, em 18, de 1 a 6, de maneira resumida, mas em 2 Crônicas, dos capítulos de 29 até 31, são apresentados de maneira bastante completa. Vamos ver o que diz em 2 Reis 18, de 1 a 6. Então, está escrito assim: no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia, era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os seus mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Então, essa era a atitude do rei Ezequias. E por conta disso, ele traz benefícios para Judá, e Judá entra numa época de prosperidade econômica. E aí, face a essa nova situação, fim da idolatria, não de todo, né? Porque ainda a gente encontra no livro de Miqueias referências a resquícios de idolatria, mas a prosperidade econômica traz outro tipo de pecado. Começa a acontecer entre o povo uma violência social, nós vamos falar mais disso mais à frente, né? E essa reforma acaba tendo um aspecto mais religioso do ponto de vista cerimonial do que do ponto de vista de converter os corações dos israelitas, dos membros do povo do Reino do Sul a Deus. A situação política da época, né? Era uma monarquia absolutista, o rei era o rei, ele mandava, ele dirigia, ele tinha recebido o seu poder direto de Deus, né? E ele era a maior autoridade do país. Mas ele governava com um grupo de príncipes que são referidos por Miqueias em 3:1, capítulo 3, versículo 1, como cabeças e chefes. Esses daí recebiam seu poder de forma hereditária. Eles eram os herdeiros do sistema de tribos e clãs que havia em Judá, e eles então eram os mais velhos e eles exerciam o poder. E os chefes exerciam uma função também militar e também funcionavam como juízes, como árbitros de justiça, à semelhança dos juízes do livro de Juízes, quando morreu Josué e até que Saul se tornou rei. Então, Malaquias 3:1 fala a respeito desses chefes e desses cabeças. Em Malaquias 3:1 é feita acusação contra esses chefes, porque eles estavam usando o seu poder e o seu conhecimento de forma indevida para causar injustiça ao povo, para impor situações ruins para o povo. Também fazia parte da estrutura política os levitas. Os levitas eram responsáveis pelo culto, pela organização do culto, pelos sacrifícios, pelos serviços religiosos. Muito pouco se fala no livro de Ezequiel contra os levitas. Há uma pequena menção lá na frente dizendo que eles não ensinavam como deviam ao povo, e por causa disso o povo era apegado a pecado e deixava o pecado reinar na sua sociedade. Mas, fora isso, as condenações do livro de Miqueias são muito mais contra a estrutura de governo do Reino do Sul, o Reino de Judá. E, em quarto lugar, vinham os profetas, que eram aqueles que faziam a conexão com Deus, eram aqueles que recebiam a mensagem de Deus e traziam para o povo. Então, eles exerciam também as suas funções no meio do povo, trazendo orientação da parte de Deus, trazendo ensino. Malaquias 2:11 e em 3:5 diz que os profetas estavam agindo de maneira errada, porque eles estavam
moldando a sua mensagem de acordo com o interesse dos seus mantenedores. E quem eram os seus mantenedores? À medida que os profetas iam surgindo, os mais ricos e os mais poderosos começavam a dar-lhe presentes e a dar-lhe sustentos. E eles recebiam esse sustento e eles, então, de certa maneira, deviam favores a essas pessoas. Se sentiam obrigados a isso e começavam a proferir mensagens de acordo com a vontade desses que os mantinham. Então, Miqueias condena essa atitude e no capítulo 3, versículo 11, os chama de adivinhadores em troca de pão. Vocês estão falando coisas que não vêm de Deus, estão adivinhando em troca de pão. Então, o papel deles era muito importante, porque eles estabeleciam um vínculo com Deus. Quando eles não traziam mensagem de Deus, obviamente, eles tinham que ser caracterizados como falsos profetas. O destaque da mensagem de Miqueias, quando ele fala aos governantes, quando ele fala aos profetas, é de declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Está lá no capítulo 3, versículo 8. Então, Miqueias se contrapõe a essa estrutura política que está dominando em Judá. A situação econômica e social. Judá, então, vive um clímax de crescimento econômico, de poder político, né? Dinheiro e bens estão jorrando em Judá. Isso muito aconteceu também por conta de uma eclipse do poderio dos reinos do norte, que de certa maneira funcionavam como adversários para Judá. Dentre eles inclui-se Israel, que era o reino do norte, mas a Síria, o Egito e a Babilônia. Então, no eclipse desses grandes reinos, Judá se desponta e economicamente tem benefícios e o clima é de riqueza. E isso faz aparecer uma casta de novos ricos que não vem da linha hereditária dos chefes e dos príncipes, que são os cabeças das famílias e dos clãs, mas são pessoas que vão acumulando recursos e essa casta começa a crescer rapidamente. E essa casta começa a fazer negócios e eles são ávidos por mais e mais dinheiro, mais e mais poder. E por conta do desenvolvimento econômico, o povo do campo começa a deixar o campo e vir para a metrópole, para a capital, para Jerusalém, em busca de novas oportunidades. E eles chegam ali, eles não são ricos ainda, eles são pequenos proprietários, e esses novos ricos começam a comprar as terras deles, começam a fazer negócios que usurpam tudo aquilo que eles têm e começam a criar grandes latifúndios. E esses novos ricos, esses poderosos, eles também são corruptos, porque eles agem de maneira desonesta no sentido de se apropriar daquilo que é dos mais pobres e menos poderosos. Então, o que acontece? Os ricos começam a ter controle sobre as possessões e as casas dos mais pobres. E a situação para esses mais pobres começa a ficar bastante ruim. Miqueias 2, de 8 a 9, Miqueias diz que o povo que vem do campo, o povo, os mais pobres, estão vendendo o corpo e a alma para esses grandes. E aqueles que resistem e recorrem a tribunais acabam se sentindo incapazes de concorrer e competir com esses ricos e poderosos por causa de dois problemas. Existe a ocorrência de suborno àqueles que julgam e aqueles que julgam querem favores desses ricos e, portanto, julgam de acordo com as suas vontades, de acordo com os seus interesses. Então, em Miqueias, no capítulo 7, versículo de 2 a 3, está escrito assim: Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue. Cada um caça seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem o trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles.
Não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca aquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da própria casa. Então, essa é a situação que Miqueias fala e descreve a respeito do que está vendo lá. Então, existe, na realidade, um sentimento de injustiça geral. Você não pode confiar em ninguém, existe uma agitação socioeconômica, existe uma revolta, existe opressão, e nós, olhando para essa situação, podemos fazer um paralelo com os nossos dias, porque é exatamente isso que nós vemos e que nós reclamamos, quando nós vemos pessoas se batendo, pessoas discutindo, pessoas reclamando da corrupção dos governos, daqueles que estão investidos de autoridade. Existe uma coisa muito parecida com o que nós estamos vivendo, né? Uma coisa interessante que a gente tem que levar em consideração é a atitude de Miqueias, e a gente tem que comparar isso com a nossa atitude. Normalmente nós nos revoltamos, nós ficamos indignados e nós queremos provocar uma reação que seja mais forte do que aqueles que estão investidos de autoridade. Então, fazendo um exemplo aqui com o que acontece no nosso país, não é comum, não é incomum a gente ver gente se manifestando dizendo: cadê os militares? Por que os militares não tomam o poder? Por que os militares... né? Acreditando numa força humana, em gente que tem arma, que tem doutrina para exercer o poder, para que eles venham e destronem e derrubem aqueles que eles julgam estar cometendo injustiças, julgam serem corruptos. Então, um olho para cima da própria força humana que, ao exercer o seu poder, nos lavaria a alma, nos causaria alívio, nos aliviaria da nossa indignação. Mas quando a gente olha para o livro de Miqueias, ele aponta esses erros. Miqueias não se fia no braço humano, mas Miqueias olha para Deus, ele olha para o poder de Deus, para a soberania de Deus, para a capacidade que só Deus tem de consertar as coisas. Então, essa é uma coisa interessante da gente levar em consideração, já de passagem, quando a gente vê essas coisas acontecendo aqui, que são muito semelhantes às que aconteciam no tempo de Miqueias. Qual é a forma e o foco das profecias de Miqueias? Em primeiro lugar, é manifestar o pecado de Israel e de Judá. As mensagens de Miqueias são mensagens duras, elas são mensagens curtas e duras. E Miqueias o tempo todo aponta o erro. E ele aponta o erro e promete o castigo. Miqueias fala muito pouco de recuperação, muito pouco da misericórdia de Deus. Ele fala mais do Deus justo aplicando castigo. É o Deus zeloso que zela pela justiça e aplica castigo. Embora em alguns momentos, como nós vamos ver mais à frente, ele ainda fala da esperança e da restauração. Mas Miqueias é um profeta diferente, por exemplo, do profeta Isaías, que fala a respeito dos novos céus, nova terra, de uma redenção total do povo, onde o pecado não vai mais existir. Miqueias bate duro em cima do erro e promete o tempo todo o castigo que vem da parte de Deus. Miqueias concentra as suas críticas nos centros urbanos. Ele tem duas grandes cidades contra as quais ele fala, que são as capitais: Jerusalém, capital do Reino do Sul, Samaria, do Reino do Norte. No primeiro capítulo, como ele combate a idolatria, um capítulo que foi escrito um pouco antes da queda de Israel, ele relaciona Samaria também e ele condena a idolatria. A idolatria era um motivo de repulsa de Deus, motivo de atração, de castigo de Deus. Os dois estavam metidos nisso, os dois tinham essas práticas idólatras, então ele fala a respeito disso. Quando Israel cai, Ezequias promove uma revolução, uma grande reforma religiosa. A idolatria sai do foco e entra a questão da injustiça que vem por conta da prosperidade e do coração duro e cobiçoso dos homens que usufruem do poder e que impõem situações de injustiça para com os menos favorecidos. Então, como consequência disso, Miqueias descreve que existe violência do povo, existe uma insegurança geral, as relações familiares normais estão destruídas, como nós acabamos de ver, os filhos não podem confiar nos pais, os pais não podem confiar nos filhos,
o marido não pode confiar na esposa com quem ele se deita, né? E a situação que é descrita é uma situação como de indefesos à mercê dos poderosos. E o profeta acusa que a cidade capital, onde é o centro de poder, ela é o lugar do pecado. No capítulo 1, versículo 5, ele fala, é na cidade onde existe idolatria. No capítulo 2, versículo de 1 a 2, ele diz, é aqui na capital Jerusalém onde os indefesos são oprimidos. Eles saíram dos centros pequenos, vieram para cá em busca de oportunidade, e o que eles encontraram foi opressão. No capítulo 3, de 9 a 11, ele fala a respeito do colapso do sistema de justiça e da ideia de justiça. Então, vamos ler Miqueias 3, de 9 a 11. Ouvi agora isto, vós cabeças de Jacó, e vós chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, e edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. A cidade, segundo Miqueias, quando ele descreve lá no capítulo 6, versículo 10 e 12, também é um lugar de roubo e de mentira. É isso que você vai encontrar na cidade, é isso que ele enxerga. E como consequência disso, ele descreve no capítulo 6, de 1 a 8, que essa situação é uma situação de controvérsia com Deus. E nessa controvérsia com Deus, quando ele chega no versículo 8, ele fala a respeito de Deus, dizendo assim, ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus? Então, nos primeiros 8 versículos, existe uma descrição dessa controvérsia com Deus. O povo acha que está fazendo tudo de bom, que está sendo abençoado por Deus, que não tem chance de acontecer nada de errado, tanto é que mais para trás eles pressionam Miqueias e dizem, para de profetizar desse jeito, Miqueias, Deus está nos abençoando, nós não vamos ser invadidos como aconteceu com Israel, olha aí para a nossa prosperidade, isso é bênção de Deus, né? E o profeta, então, aponta para uma controvérsia. As suas atitudes estão em desacordo com Deus e Deus está alertando vocês que ele não concorda com nada disso, ele não concorda com a maneira como vocês andam. E aí vem promessas de destruição que estão espalhadas para todo lado, entre os capítulos 2 e 7, por exemplo, em 3:12, por exemplo, em 4:10, em 5:11 e assim por diante. Mas, mesmo sendo um livro com mensagens duras, curtas, e que apontam para um erro constante de Israel e para as consequências que vão acontecer, ele não deixa de falar sobre esperança de uma restauração e de um reconciliamento com Deus. Como, por exemplo, ele diz no capítulo 4, nos versículos de 1 e 2, mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então ele fala que um dia Jerusalém vai ser um lugar de refúgio para todas as nações e ali elas vão encontrar justiça, ali elas vão encontrar sabedoria, ali eles vão encontrar a lei de Deus e eles vão buscar nesse lugar. Então, mesmo com todo tipo de vaticínio que o profeta Miqueias faz, ele ainda menciona, em alguns poucos trechos do seu livro, esperanças de restauração. Que lições nós temos para tirar para o dia de hoje? Em primeiro lugar, a gente vê que o profeta é um profeta melancólico. Para ele, os céus estão escuros. Não tem tempo bom vindo. As nuvens são densas. É nuvem de temporal. Como ele diz no capítulo 1, versículo 9, Judá não vai escapar do juízo. Ele tem certeza das invasões, tem certeza do cativeiro. E a primeira acontece com Israel. No entanto, esse profeta também fala a respeito do nascimento do Messias em Belém. No capítulo 5,
No versículo 2 ele diz: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E no versículo 5, este será a nossa paz. Então, Miqueias proficia a respeito da vinda do Messias em Belém, no território de Judá. Quer dizer, embora o reino do sul está para ser desterrado, ser levado como cativo, no futuro ele ali vai ser abençoado e dali sairá a bênção para toda a humanidade. Ele é a nossa paz. Então isso é uma ação de Deus, não do homem, porque o homem não merece. Judá não tem atitude merecedora da justiça de Deus, do cuidado de Deus, do ponto de vista de fazer o bem, mas sim ele merece a justiça de Deus do ponto de vista de receber o mal. Mas mesmo assim, Deus vai restaurar todas as coisas e ali ele vai fazer nascer o Redentor, aquele que todos esperam. No Velho Testamento era esperado, o Messias era esperado, e no Novo Testamento ele é anunciado como tendo vindo e nascido em Belém. Conclusão: o pecado humano sempre vai produzir injustiça, em relação a Deus e em relação ao próximo. Quando Jesus diz que os mandamentos podem ser reduzidos em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, na realidade ele está dizendo: domine o seu pecado para que você, com a sua cobiça, não provoque mal ao seu próximo, para você, com sua atitude, e não ofenda ao seu Deus, que é o seu Criador, o seu mantenedor, porque Deus repudia o pecado. E Deus condena e castiga o pecador. Deus é justo e zeloso. E ele condena mesmo ao inferno todo aquele que é pecador. Mas também Deus é misericordioso e promete restauração em Cristo. E só ele pode restaurar. Só ele pode abrir o olho ao cego, só ele pode abrir o ouvido ao surdo, só ele pode trocar um coração de pedra apegado ao pecado, insensível, e colocar ali um coração de carne sensível, um coração que se quebranta diante das realidades do que Deus mostra a respeito do nosso pecado e as consequências. Então, o que nós temos que entender, olhando para as profecias de Miqueias, é que nós não podemos confiar em forças humanas, de quem está indignado, de quem acha que pode consertar o mundo, mas nós temos que olhar para Deus, nós temos que olhar somente para Cristo, porque Ele é quem pode restaurar todas as coisas, a começar das nossas vidas. Observemos que Ezequias fez uma grande reforma religiosa e ele provocou um reavivamento ali no meio do povo, mas o coração do povo se manteve longe de Deus quando ele se apegou à riqueza e à prosperidade. E não adiantou Ezequias ser um rei tão dedicado a Deus, porque o povo tinha um coração que não condizia com o rei que eles tinham e com a atitude que o rei tinha. Eles não tinham a mesma. Então, isso levou Israel a receber esse tipo de profecia de Miqueias, mostrando o tipo de pecado odioso que eles cometiam, usurpando as coisas dos menos favorecidos, agindo com desonestidade, agindo com suborno e usando seu poder para esmagar aquele que era pequeno, não demonstrando de maneira nenhuma amor para com o próximo e muito menos amor para com Deus, que Deus não ensina esse tipo de coisa. O nosso Senhor Jesus disse que nós vivemos nos tempos do fim. A partir do momento em que ele ressurgiu dos mortos e foi aos céus e assentou-se à direita de Deus, começa uma era chamada tempos do fim. E Jesus falou a respeito de muitas coisas que iriam acontecer e sinais dos tempos do fim que iriam se intensificar quando a gente fosse se aproximando cada vez mais do fim. E uma coisa que ele falou é que esse tipo de característica que existia lá em Israel contra essas características contra as quais Miqueias estava falando, iriam acontecer em intensidade muito maior quando estivesse próximo às portas. E Jesus nos orientou a ter a seguinte atitude: quando vocês virem essas coisas acontecendo, exultai. Fiquem alegres, porque vocês saberão que está próximo às portas. Então, nós não devemos, ao vermos a injustiça, ao vermos um mau governo, ao vermos
más decisões de juízes, ao vermos a corrupção generalizada nos nossos governos, naqueles que exercem autoridade sobre nós, e como a autoridade emana do povo, certamente, como aconteceu aqui, o coração do povo estava longe e a casta de novos ricos que não estavam no poder instituído exerceram pressão em cima dos menos favorecidos e causaram injustiça. A mesma coisa acontece com a gente. O poder ele emana do povo, as autoridades saem do meio do povo. Então, quando nós virmos essas coisas acontecendo, não é para que nós nos enchamos de indignidade, de desânimo, de revolta, mas é para a gente exultar, porque estará próximo das portas. Então, oremos pelas nossas autoridades, oremos pelo nosso povo para que tenha oportunidade de ouvir o Evangelho e oremos para que Deus mande mais e mais trabalhadores para a sua seara, oremos para que Ele nos capacite a pregar a mensagem do Evangelho, a produzir frutos, primeiro os frutos dignos do arrependimento, que produzem em nós um testemunho marcante, e segundo, os frutos da ação do Espírito Santo, os frutos que permanecem, que são os frutos da colheita da seara, quando nós pregamos o Evangelho baseado no nosso testemunho e as pessoas nascem de novo e se convertem. Então, em tempos difíceis, todo aquele que sai plantando, semeando e chorando ao mesmo tempo, vai voltar no final da colheita em júbilo, carregando seus feixes. Que seja essa a nossa atitude, que seja essa a nossa experiência, em nome do Senhor Jesus. Então, terminamos a nossa aula dessa maneira. Caso alguém tenha alguma dúvida, queira ter acesso a esse material, pode me procurar. Eu vou ter o maior prazer em ajudá-los, mostrar as fontes dos estudos, né? Esse estudo poderia ser bem mais profundo, mas devido à limitação do tempo, nós tivemos que fazer só uma visão bastante panorâmica do livro, sem se aprofundar nos maiores detalhes. Muito obrigado, então, pela atenção de vocês.